Judas, será que ele foi um salvo que se perdeu ou ele nunca foi salvo? Nós temos no arraial evangélico essas duas posições. A dominante hoje, obviamente, até por causa do chamado livre-arbítrio, sustenta que Judas ele foi um salvo que se perdeu. E, por outro, há a posição reformada ou calvinista que ensina que Judas nunca foi salvo. Então eu quero aqui hoje considerar com você, à luz da Bíblia, o que é apresentado pelas duas escolas, né, sobre esse assunto. Em primeiro lugar, os que dizem que Judas ele foi um salvo genuíno, eles se baseiam em algumas perspectivas bíblicas. Primeiro, o fato dele ter sido escolhido como apóstolo. No capítulo de número 10 de Mateus, diz assim, ó, tendo Jesus, o primeiro versículo, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, e daí no versículo de número 4, a palavra vai dizer na parte final, e Judas Iscariotes, né, dando o nome dos apóstolos, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Né? Então nós temos aqui o apontamento bíblico de que esses 12 discípulos foram chamados aí de apóstolos, receberam autoridade, e aí os que argumentam pela salvação de Judas, a salvação temporária de Judas, vão dizer que não poderia chamar alguém para ser apóstolo se ele não fosse um crente genuíno. Ainda em Mateus, capítulo de número 19, há uma promessa de Jesus e que é também usada essa promessa para defender a ideia de que Judas foi salvo. Diz assim a Escritura em Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Então, via de regra, esses textos são apresentados como prova de que Judas foi salvo e depois se perdeu. Porém, se nós colocarmos para a reflexão tudo o que a Bíblia diz sobre isso, nós ainda precisamos considerar aquilo que é dito a respeito de Judas de forma direta e individual. No capítulo 6, por exemplo, de João, e nos versículos de número 70 e 71, a Bíblia diz assim, então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, notemos que Jesus usa uma expressão muito pesada, chamando Judas de diabo, né? A palavra diabo significa caluniador, enfim, né? É aquele que é o inimigo de Deus, enfim. Aqui não nos parece ser uma classificação tão positiva assim, tratado de forma individual, embora esteja no meio dos 12. A coletividade nem sempre aponta as exceções, tá? Vamos continuar ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 12. Observe novamente como a Escritura coloca a sua narrativa sobre Judas. No capítulo 12, quando lá em Betânia, Maria derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, no versículo 4 é dito o seguinte, no capítulo 12 de João, versículo 4 em diante. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos,
aquele que estava para trair Jesus disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, note só como era a vida de Judas, né? Era um diabo, era um traidor, e aqui está dizendo que ele era ladrão, mas ele ainda estava entre os apóstolos, né? E presenciando milagres e caminhando com eles, né? Então nós notamos aqui que algo é colocado sobre Judas, uma exceção no meio dos apóstolos em relação ao seu caráter, em relação à sua classificação. E daí, no capítulo 17, e do mesmo evangelho, no evangelho de João, capítulo 17, o versículo 12, a escritura vai dizer assim, ó: quando eu estava com eles, Jesus orando, né? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir as escrituras. Ponto. Aqui vemos Jesus dizendo que ele guardava todos no teu nome. Então, a segurança dos apóstolos vinha não do fato de eles serem mais fiéis ou mais fortes, né? Mas porque Jesus os guardava. Jesus é que os preservava no caminho da justiça. E ele diz que nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Olha só, está dizendo que ele era o filho da perdição. É um momento em que está tratando de salvação aqui. E Jesus está falando que ele era o filho da perdição. Filho é porque ele foi gerado, né, como perdido, né? E isso daqui nós não podemos negar, porque a Escritura já havia predito isso. Então, ele estava perdido como todos os demais. Eu quero destacar aqui que lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, Judas estava dentro disso. No caso dele, ele não foi removido dessa condição, portanto, ele era o filho da perdição. E, em especial, no caso aqui de Judas, ele ainda cumpriu algo predito na palavra de que alguém próximo de Jesus iria traí-lo. Então, não foi Deus que produziu o mau caráter, não foi Deus que produziu a impiedade e a traição em Judas, necessariamente no ato. Mas Judas, por ser um homem ímpio, tinha nele todas essas disponibilidades maldosas e pecaminosas em que Deus, em seu decreto, fez com que Judas agisse em conformidade com o seu coração traidor. Nós, irmãos, portanto, não temos nenhuma base para dizer que Judas era um salvo. Ao contrário, a Bíblia faz questão de mostrar ele em uma perspectiva negativa e até ímpia. Bem, isso está em conformidade, né? A segurança eterna, agora falando da segurança eterna, está em conformidade com aquilo que a Escritura vai dizer, por exemplo, lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 28 ao 30 ali, quando fala assim, que aos que chamou, a esses também glorificou. Então nós cremos que o quadro completo da salvação, ele está já garantido pela eleição de Deus. Ali mostra uma corrente com vários elos e que está tratado no passado. Então os que são chamados para a salvação, de fato nascidos de novo e justificados, esses também serão glorificados, porque senão vamos perder aquele elo prometido. Bem, olhando aqui no caso de Judas, e o que dizer daqueles textos de Mateus que diz que
ele escolheu, né, os apóstolos e também que sentarão em 12 tronos. Então, com respeito ao privilégio apostólico, ele não é mais do que o privilégio de estar na igreja visível. O apostolado é chamado para um serviço especial, mas não é mais do que estar na igreja. Assim, nós sabemos que há muitas pessoas na igreja que são chamadas de forma externa para o serviço, mas não são de fato convertidas. Você mesmo, com certeza, conhece algum líder que não é um homem transformado, não tem demonstrado sinais de conversão, porém ele tem desempenhado um papel na igreja que você até pensa, mas como pode? Sim, isso acontece. Aconteceu com Judas. O próprio Jesus disse que muitos vão dizer a ele naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. A expressão conhecer ali não é porque Jesus está dizendo que ele não tinha onisciência, mas o conhecer ali é ter um relacionamento achegado de salvação e de Senhor com o seu servo. Então ele demonstra isso. Então, no caso de Judas, é o mesmo nesses casos aí referidos e em tantos outros da Escritura Sagrada. O segundo texto lá de Mateus, capítulo 19, o versículo 28, que diz que sentarão em 12 tronos, Jesus está prometendo aquilo para os apóstolos. E isso, obviamente, se cumpre com Matias. Nós não precisamos nos preocupar com Jesus ter dito aquilo para os 12 ali, com exceção de Judas, porque o Senhor Jesus cumpriria essa promessa na vida de Matias, porque Matias também seguiu a Cristo Jesus. Então, essa é a promessa. Nós não precisamos aí tentar fazer muitos remendos para tentar dizer que ali Jesus estava prometendo para os 12 e ele era um salvo. Bom, a bem da verdade, a linguagem do texto, então, deveria ser interpretada que Judas será salvo, mesmo tendo traído Jesus, o que não é o caso. Então, o que resta é uma interpretação coerente, equilibrada, em que Jesus está prometendo e ele falando do futuro. A sua profecia é que haveria 12 apóstolos julgando as 12 tribos de Israel. E isso, obviamente, se cumpre com o número completo quando Matias é escolhido. Essa é a resposta que temos. Cremos, portanto, que Judas não foi um salvo genuíno, a despeito dos privilégios visíveis que ele recebeu, mas que também aparentemente ele não teve muito contato até mesmo com alguns privilégios, já que a Bíblia o coloca de forma muito negativa dentro do colégio apostólico. É assim que respondo, que Deus te abençoe e que seja Ele aquele que vai receber a glória e a honra por nossa perseverança. Pegando um outro Judas, né, para encerrar aqui na Bíblia, o Judas agora, não o Iscariote, né, aquele que era irmão do Senhor, na sua carta, no fim, ele vai dizendo algo muito interessante, no versículo 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, nós reformados vamos sempre dizer que a perseverança não é prevista por nossa competência ou escolha, mas sim pelo agir bondoso de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe.